Nosso palestrante de hoje traz uma história extremamente rica e interessante no que diz respeito não apenas à indústria cearense, mas fundamentalmente a esse novo momento que o estado do Ceará vive. Algum tempo atrás, quando ele iniciou sua carreira ainda muito jovem, como todos vocês que são jovens empresários cearenses, ele começou uma vida na área de bancos, não era nada trabalhando com banco, e de repente ele teve que entrar num setor de brita. Começou a trabalhar com brita no momento em que o estado do Ceará passava por algumas situações interessantes, que era o surgimento de novas estradas, aquela abertura daquelas grandes estradas, alargamento das avenidas de saída do estado do Ceará, e ele conseguiu fazer de uma pequena pedreira uma empresa de sucesso. Depois disso, ele entrou no ambiente do associativismo através do seu sindicato, o sindicato que, por sinal, ele foi um dos criadores do Sindibrita, e a partir de então ele começou a ter notoriedade dentro da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Ainda muito jovem, se tornou presidente do sindicato, se tornou líder empresarial de respeito e com credibilidade em todo o Estado. Algum tempo atrás, mais ou menos uns 5 anos atrás, ele foi eleito presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará por unanimidade de todos os sindicatos associados. Foi um momento crítico para a humanidade inteira, um momento em que a gente passou por aquela questão da Covid-19. Ninguém quer lembrar disso, mas foi exatamente o fato da gente ter alguém com o dinamismo de Ricardo Cavalcante que fez com que esse estado do Ceará fosse pioneiro na geração de soluções que de fato contribuíram para a redução de mortalidade de muita gente que foi acometida da doença. Mais do que isso, ele conseguiu manter a indústria cearense ativa, trabalhando, produzindo, gerando riqueza, mantendo empregos e, com isso, ajudar a todo o estado do Ceará a superar uma das mais difíceis momentos da história brasileira. Hoje, a gente conversa com o Ricardo para falar um pouco a respeito do que é preciso fazer para ser relevante no ambiente empresarial cearense e brasileiro. O que é preciso fazer para contribuir não apenas com a sua empresa, mas fundamentalmente com a sociedade, que é a grande beneficiária daquilo que a gente produz, daquilo que a gente cria. O que é preciso fazer para se tornar uma liderança empresarial? Eu falo com Ricardo Cavalcante, atual presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Ricardo, nós vivemos no Ceará um momento extremamente interessante. Eu acho que na história do Ceará não existe um momento tão rico como esse que a gente está vivendo, né? Nós vivemos um momento em que a gente se tornou referência mundial em produção de energia renovável, nós nos tornamos um potencial player nacional e internacional de geração de hidrogênio verde, nós nos tornamos um estado atraente a investimentos internacionais e nacionais, nós temos um potencial gigantesco pela frente. E você foi personagem desse processo de transformação ao longo desses últimos 5, 6 anos. Como é que você vê o estado do Ceará hoje e as possibilidades que a gente tem de se desenvolver ainda mais a partir da nossa inteligência, da nossa criatividade? Bem, obrigado pelas palavras. Eu começar a falar aí, começar a lembrar a carga das coisas, né, do trabalho que a gente vai fazendo durante a vida, que eu comecei também muito jovem. E o que eu vejo hoje no estado do Ceará é que a gente está nós temos uma condição pela natureza durante tantos e tantos anos. Posso dizer, a federação esse ano está fazendo 75 anos, em que o Nordeste como um todo, a gente tinha muito vento, muito sol, muita pedra e uma dificuldade enorme de se desenvolver, né? Água salobra, ou seja, as dificuldades sempre existiram. E nós estamos vivendo num mundo hoje em que precisamos descarbonizar o planeta. E desde 2021, mais ou menos, que a gente iniciou esse trabalho junto com a Universidade Federal, com total apoio do governo do Estado, em começar a discutir esse novo combustível que está se discutindo no mundo, que é o hidrogênio verde, que é nada mais, nada menos do que você fazer uma eletrólise da água, separando o hidrogênio do oxigênio. Para isso você precisa ter energia, e a energia precisa ser verde, solar ou eólica. E, graças a Deus, as coisas foram andando
nós acreditamos nisso, até porque o mundo estava vindo para cá. Eu, mais de 4 anos, eu acho que eu devo ter recebido aqui os 80 embaixadores, presidentes multinacionais, das empresas que estão aqui, em centenas de vezes. E essa mudança, ela vai servir exatamente para vocês, jovens. Porque não é o futuro, não. O futuro é hoje. Podem botar isso na cabeça de vocês. Nós estamos numa ponta de uma transformação mundial, onde o futuro já está acontecendo. O estado do Ceará, hoje nós estamos com um volume enorme de obras na área de solar, da eólica, nem tanto agora, mas no segundo semestre, início de 2026, com certeza nós teremos também. Então, isso irá fazer uma grande diferença, não só na condição socioeconômica do Estado. Vocês são jovens empresários que estão com empresas novas, que estão pensando o que vai fazer. Nós teremos hoje, dentro do Estado, a partir de 25, segundo semestre 26, o início dessas obras, um volume de negócios que a gente nunca teve nos últimos 75 anos no Estado do Ceará. Então, além de ser recurso de empresas privadas, né, isso vai fazer com que a gente tenha chances enormes, mas eu diria, não seriam poucas, seriam enormes. E a federação, nós, junto com toda a nossa diretoria, com todos os nossos 40 sindicatos, a gente preocupado com isso, a gente fez um levantamento. Eu estive em Boston para ir conversar com o MIT, para que a gente, também em Harvard, para que a gente tivesse a capacidade de, junto com as nossas universidades, desenvolver um master plan, onde a sociedade tivesse condições de entender o que vai acontecer. Você que é empresário, que é jovem empresário, que está precisando saber o que é que vai acontecer com o hidrogênio verde, peça o nosso master plan, que ele está em QR Code. Tá? Ele tem toda a história, tudo que está acontecendo no mundo e o que vai acontecer no estado do Ceará. Só para você ter ideia, para cada obra dessa são 5.000 pessoas. Então é um volume enorme. Temos hoje aí na faixa de 30 bilhões de dólares de empresas que já anunciaram os investimentos, né? Isso é um investimento espetacular. Além do segundo momento que a gente está tendo agora, às vezes eu digo, Deus, quando bota a mão em cima, a coisa funciona. E a gente tem que ter a capacidade também de entender, porque a gente vive hoje num país hoje muito dividido, um é de um lado, o outro é do outro, e isso não funciona porque aqui na federação nós precisamos trabalhar. A gente precisa trabalhar, precisa produzir, precisa vender, precisa receber, e isso a gente deixa para outro momento. Mas o que a gente está passando hoje é um momento disruptivo, porque paralelo a isso, ao hidrogênio verde, que nada mais, nada menos, é um grande equipamento, é uma grande energia que você pode transportar ela, eu diria que é uma bateria que você tem. A gente está vendo também os data centers, né? Hoje o mundo está trabalhando com inteligência artificial. Nós estamos aqui discutindo e o grande boom que existe hoje no mundo hoje, dito, é que nos próximos 5 anos, né, a inteligência artificial vai chegar a um ponto que a gente não teve até hoje. Então isso pode acontecer com 2 meses, com 3 meses, com 6 meses, né? Não é que vai acontecer em 5 anos. Começou a acontecer. E isso é uma coisa interessante que também está chegando dentro do Ceará. Nós temos hoje 18 cabos de fibra ótica dentro do estado do Ceará. Nós estamos dentro de Fortaleza. Nós somos a segunda cidade mais conectada do planeta, né? Então isso faz com que esses data centers eles venham para cá em virtude dos cabos. Quando a gente fala em nuvem, quando a gente fala em data center, eles só se conectam via cabos. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje, quando você faz uma consulta, pegue seu celular, faça uma consulta no Google, faça uma pergunta, o que é a AGE? Ele vai lá, várias coisas, vai aparecer foto de vocês. Depois vai lá no chat, quando você faz essa consulta, você consome 1 kW de energia. Vá no chat GPT, faça a mesma pergunta, ele vai consumir entre 10 a 100 kW de energia. Então, inteligência artificial é igual a energia. E só para vocês terem uma ideia, a gente hoje tem
Em um data center, que está indo para o PERSEM, a gente tem um investimento de 10 bilhões de dólares, anunciado pela própria Casa dos Ventos, com o empresário Mário Araripe. Então, a energia está sendo vital, e essas empresas que trabalham com data centers, elas precisam, e já determinaram que em 2030 elas não vão mais consumir nenhuma energia que emita CO2. Então, o que é que está acontecendo? Mais uma vez, a gente estava com uma pérola na mão, apareceu outra. E a gente não pode perder essa oportunidade. Então, Fortaleza hoje, eu posso estar enganado, mas a gente tem 8 data centers. Eu tive agora em novembro, eu tive em Londres. Londres tem 9 cabos de fibra ótica, tem 450 data centers. Então, é o que está nos esperando, é por isso, toda a ligação com os Estados Unidos, com a Europa, com a África, e toda a entrada e saída de energia e de dados do país passa pela Praia do Futuro. Então a gente precisa compreender o que está acontecendo hoje, isso não é amanhã. E finalizando em cima desse dado, o MIT soltou uma nota que ele disse o seguinte: a inteligência artificial hoje no planeta consome 2% da energia do planeta. Tudo que é produzido de energia no planeta, a inteligência artificial consome 2%. Em 2030, daqui a 4 anos e 11 meses, eles vão consumir 22% da energia do planeta. Então, pessoal, são essas as chances, são essas as coisas que estão acontecendo hoje. Se a gente não tiver determinação, se a gente não acreditar, principalmente a vocês que são jovens empresários, que tem no sangue a vontade de acertar, a vontade de procurar novas coisas, a gente precisa compreender que as chances estão aqui. Elas estão sendo colocadas, sendo vistas. A gente está mapeando via esse mapeamento que a gente fez do hidrogênio verde, que automaticamente também vai servir muito para os data centers. E a gente precisa entender que negócio, né, é exatamente a chance que você tem de aparecer alguma coisa. A gente pode discutir aqui como empresário, daqui a pouco você pode botar um negócio, não é assim que se faz as coisas. Então, está vindo eu vi, está vindo um transatlântico com bilhões de dólares, vindo pelo mar, e a gente olhando, dando costa, conversando coisas que não precisam. Eu diria a vocês assim, se virem para esse transatlântico, comecem a entender aonde vocês podem participar desse transatlântico que está chegando. Porque se é uma coisa que nós vamos precisar, é de gente e de mão de obra. Ricardo, você falou de uma coisa extremamente importante. Há um leque de oportunidades surgindo a partir das energias renováveis, a partir do hidrogênio verde, a partir dos data centers, há uma série e outras coisas que existem por aí acontecendo no estado do Ceará. Como é que a gente pode orientar esses jovens empresários para que eles de fato se qualifiquem para o usufruto dessas oportunidades, que são tantas? Como fazer para que eles possam de fato não perder essa oportunidade, porque existem lapsos de tempo que precisam ser aproveitados, porque senão a gente perde esse lapso de tempo e não consegue mais aproveitar amanhã. Como é que a gente faz para poder fazer com que esses jovens empresários cearenses possam estar preparados para usufruir dessas oportunidades que estão surgindo? Nós temos hoje aqui dentro do estado do Ceará, né, temos nossas universidades, o próprio governo do estado está muito preparado, via Porto PERSEM, via Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eles estão muito estruturados, sabendo do que está acontecendo, e a própria federação. Eu diria para vocês que são jovens empresários, a Federação das Indústrias é a casa de vocês. Eu fico muito feliz, a AGE está fazendo 35 anos, né, parabenizo a toda a diretoria atual, bem como a todos as ex-presidentes e os ex-presidentes, né, nesses 35 anos, pelo belíssimo trabalho feito por vocês. Mas a primeira posse da AGE foi aqui na FIEC. A gente, eu tenho assim, eu sempre gostei de lidar com o jovem. Eu acho que o futuro é do jovem. A gente tem que reconhecer que as coisas, o tempo passa e a gente tem que contar sempre com o jovem. Aqui é a federação. Eu diria que hoje, dentro da federação, nós temos um núcleo de energia, nós temos um núcleo
de obras que a gente acompanha. Nós temos o Observatório da Indústria, que sem modéstia, a gente tem um dos melhores bancos de dados do país, né? Para qualquer negócio que você tenha. Você é empresário aqui no estado do Ceará, qualquer negócio que você tenha, valeria a pena você conhecer o que a gente tem. O Observatório da Indústria é um equipamento que só se trabalha com IA, inteligência artificial. A gente hoje, para vocês terem uma ideia, segundo dados da Gartner, né, que é uma das empresas que trabalham conosco na área de consultoria, em 2023 nós rodamos 7 trilhões de informação. Eu acho que a gente ficou entre os 3 primeiros entre governo e empresa no país, em termos de quantidade de dados rodados. E isso a gente está fazendo para a sociedade, a gente está fazendo para a indústria, a gente está fazendo para o SESI, para o SENAI, para o IEL, para desenvolver exatamente ferramentas onde a gente possa chegar e dar condições. Então, você que é jovem empresário, pode nos procurar. Tenho o maior prazer em receber. Eu acho que a AGE, se quiser fazer uma reunião dentro do observatório para entender o que tem, a gente pode fazer uma área até maior, para mostrar a vocês que eu acredito muito. Eu acho que no nosso país hoje, nós temos uma coisa muito preocupante. A gente tem muitos dados. Você vai no governo federal e tem dado, no estadual tem dado, no municipal tem dado. Você vai em órgãos, tem. As empresas têm dados. Mas dados, o que é que a inteligência artificial faz? Transforma dados em informações. A gente precisa transformar essa quantidade de coisas que estão aí soltas, né, dado de um lado do outro, conectando e transformando informações aonde a gente facilita a vida dos outros. Então, o que a gente trabalha aqui hoje no Observatório, nós temos quase 85 pessoas trabalhando, 22 cientistas de dados. Eu tenho um cientista de dados trabalhando hoje no Canadá, eu tenho nos Estados Unidos, eu tenho na Europa, eu tenho, acho que agora a gente fechou um negócio com cientista de dados agora na Oceania. Por quê? Porque o conhecimento, ele deixou de permear aquele negócio. Não, isso aqui é só local. Não tem parede para o conhecimento, só tem pontes. Então, é uma coisa importante. Deixo esse convite aqui, que eu fico muito feliz, porque hoje eu tenho uma reunião com um grupo empresarial dentro do observatório. Eu visito 2 vezes, eu vou 2 vezes por semana no observatório. Cada vez que eu vou lá, a gente aprende, né? Porque o aprendizado é constante, é diário. Amanhã eu tenho também reunião com outra grande empresa, e a gente fica a Federação das Indústrias hoje, ela está aberta, totalmente aberta para a AGE, para que a gente possa desenvolver e mostrar as ações também que a gente tem no SESI, no SENAI e no IEL. Né? Ano passado nós qualificamos 85 mil pessoas dentro do estado do Ceará, em todas as ações. Continuamos esse ano, vamos precisar qualificar mais de 100 mil pessoas em todos os 40 setores que a gente atua. Então a gente fica feliz porque você que está aí do outro lado, jovem empresário, o estado do Ceará tem umas coisas, a gente tem as maiores empresas, algumas das maiores empresas do setor no país, né? No setor de água mineral, no setor de café, no setor de farmácia, no setor de alimentos. E hoje, só para você ter ideia, 9,5% do aço produzido no país é produzido no estado do Ceará. A gente não sabia que tinha isso. Já chegamos a 10, a média está sendo 9,5%. Vamos aumentar. ArcelorMittal vai lá, vai ampliar, nós vamos aumentar. Então, quem era o Ceará há 8 anos atrás com aço? Hoje, 9,5% da produção do país sai daqui. Então a gente tem que começar a se orgulhar das coisas e entender o que está acontecendo, o tamanho, né? O estado do Ceará tem crescido muito. A nossa indústria agora, no último trimestre de novembro, nós crescemos 8,7 contra 3,2 do país, quase 2 vezes e meia mais na frente. Temos muitos desafios, lógico, né? A gente tem uma dificuldade, nós estamos com uma taxa de juros irracional, né? Não tem lógico o que está acontecendo. Estamos com falta de mão de obra, precisamos discutir, estamos discutindo isso com o governo, os bolsas família que estão aí, que as pessoas estão ganhando, que eu acho justo, eu não acho errado,
Eu não acho que ninguém no país pode ser miserável. Agora, a gente precisa ter uma porta de saída. Eu não posso deixar uma pessoa só ganhando aquele valor e eu bater na porta dela, oferecer um emprego e ela não pode vir porque o Bolsa Família proíbe dela ter um emprego. Eu acho que o governo tem que resolver isso, a gente tem que discutir de uma forma educada, sem ter que estar jogando um contra o outro, que a gente precisa do emprego, né? Então, temos outros desafios também, que a gente sempre discute, a reforma tributária, a reforma administrativa. Você que é jovem empresário, está começando um negócio, se organize. Que a primeira coisa que você tem que fazer é organizar a sua empresa, né? Então, eu acho que o país precisa dar uma parada agora, organizar, saber o que é importante, o que não é, quanto é o custo disso aqui. Depois que fechar esse custo, vamos discutir qual é o imposto que se cobra. Então, são coisas que a gente tem, que é diuturnamente, a gente tem trabalhado, não só eu, mas nossa diretoria todinha aqui também. A gente tem trabalhado, eu trabalho 15, 17 horas por dia. Acho bom, não acho ruim não, eu acho bom. É bom a gente poder ajudar, é bom a gente poder colaborar. Agora, a gente tem que ter estratégia. Não dá para a gente ficar sentando e discutindo as coisas sem ter estratégia. E só marcando reunião. Acho que a reunião é importante, desde que ela se resolva. E se eu tiver que marcar 3 reuniões para resolver um problema, eu vou só para a última. Né? Porque fica mais fácil, né? Para você poder tentar resolver. Mas eu digo isso aí, que esses desafios eles existem. E, assim, não é só aqui no Brasil, não. A gente está passando por um momento muito difícil no planeta hoje. Nós temos 2 guerras em curso aí, pessoas que a gente vê, às vezes a gente está assistindo em casa, você olha. Eu estava conversando com um amigo meu de São Paulo, ele é do Líbano, um primo dele saiu de casa, morava numa casa, para você ter ideia da dificuldade, numa casa com tudo organizado, ele saiu de casa com passaporte. É a única coisa que ele tem de lembrança, porque foi tudo, não tem mais nada lá. Então, as dificuldades existem no mundo todo. E a gente tem que reclamar, tem que discutir, tem que se resolver, mas também a gente não pode só achar, né, que aqui é o pior lugar do mundo. As coisas estão muito difíceis em todos os cantos. E uma das coisas que mais me encanta pelo que está fazendo é esse crescimento da indústria. É esse crescimento. Hoje, a Federação das Indústrias, o SESI, o Senai, o IEL, a gente tem 378 mil empregos só com carteira assinada na indústria do estado do Ceará. A gente representa 14.500 indústrias, entre micro, pequena, média e grande. Então, é uma indústria diversificada, é uma indústria que a gente de tudo tem um pouco, com novas coisas acontecendo, né? Essas obras, essas coisas estão chegando, e com certeza aparecerão novas demandas, né? E a gente fica feliz porque isso vai ser bom para o comércio, isso vai ser bom para o serviço, isso vai ser bom para a indústria. E também, né, que o estado do Ceará está tendo um crescimento, um trabalho muito importante também na área da agricultura aí, o presidente da FAEC, o Amilcar Silveira, o presidente da FEComércio, o Luiz Gastão. A gente sempre está junto, discutindo, porque a demanda é muito grande. A gente tem uma demanda, a gente tem uma... Eu vivo dizendo aqui, a FIEC, a gente tem que fazer entregas. Eu acho que a sociedade hoje cobra entregas. Ou você faz uma coisa e promete entrega, depois que prometer, vá atrás de outra. Né? É o que a gente tem feito. E a federação, nesse período que eu estou à frente aqui, eu tenho me preocupado não só de fazer grandes entregas para a indústria, né? Para o dono da indústria, para o colaborador da indústria, para as pessoas que circundam ali a indústria, mas também para a sociedade, né? Porque nós vivemos da sociedade, né? Nós somos uma sociedade. Então a gente tem que ter essa preocupação. Engraçado, Ricardo, você falou uma coisa há pouco tempo atrás, no meio dessa discussão aí, você lembrou de uma entrega que você fez recentemente, que a FIEC fez, que o Estado do Ceará fez recentemente, que foi o Master Plan do Hidrogênio Verde. É um documento que todos nós temos cearenses, aliás, todos nós cearenses brasileiros, de qualquer lugar do mundo que se interessa pela área, tem que ler, tem que se inteirar, porque é um conjunto de informação e de conhecimento produzido a múltiplas mãos. Né? Então, é interessante só lembrar, né? A múltiplas mãos vindo o MIT e Harvard, os professores. Quando eu estive lá, ele olhou e disse: tudo que você está dizendo aí vai acontecer.
que as empresas nos contratou. Então, é aquele negócio, o cara tá olhando, não tem aquela coisa, eu passo na sua loja, eu passo na sua empresa, esse rapaz, tua empresa é linda, né? Esse rapaz, tu acha mesmo, ou seja, só falta a gente se convencer que as coisas vão acontecer. Pois é, exatamente isso, produzido a múltiplas mãos, que envolvem gente de uma universidade, como o MIT, como o Harvard, produzido... Você conseguiu criar uma relação com a sociedade que tem, de fato, gerado frutos significativos para esse estado. Não se trabalha no estado do Ceará isoladamente. O sucesso que a gente tem alcançado é fruto de quê? É fruto de um modelo de governança social que foi criado, que envolve governo, universidade, instituições de defesa dos determinados setores, e isso inclui também organizações como a AGE, que não tem participado tanto quanto poderia participar, tanto para se beneficiar das oportunidades surgidas, quanto para aprender a trabalhar de maneira estratégica, com visão alargada do futuro, com visão diferenciada. Como fazer para atrair esses meninos aqui para dentro? Mas você está me dando ideia boa, eu passo o dia atrás de ideia, sabe? Não me procure não, esse negócio de dizer, eu estou começando a discutir agora o nosso planejamento de 2025, você diz, não discutir 2024, não. Não dá para se fazer mais isso. Fazer o planejamento estratégico dos próximos 5 anos, você pode fazer. Agora você vai ter uma possibilidade de erro de 80%. Então, eu estou começando a discutir 2025 e tem os executivos nossos que vêm começar a falar, não, mas em 2024, meu amigo, 2024 eu já entreguei. Eu quero saber 2025, porque se eu ficar vivendo do meu passado, eu não olho para frente. Então eu tenho essa preocupação. E para a gente ter essa preocupação, eu tenho que estar sempre, nós estamos aqui sempre, alerta para essa colocação. Eu poderia fazer um convite aqui, a vocês, né, ao Lucas aqui, ao Tiago. Vamos fazer uma apresentação do hidrogênio verde para a AGE, para todos os associados. A gente oferece um almoço aqui, mostrar o que tem, o que vai acontecer, porque eu acho que o grande segredo das coisas é que você divida o conhecimento, você divida a informação. Quem segura informação, quem segura conhecimento, não quer desenvolvimento. E o nosso trabalho aqui é exatamente ao contrário. A gente precisa de mais gente que possa compreender o que esteja acontecendo para que a gente possa botar essa coisa para andar o mais rápido possível. Então, faça esse convite, te agradeço a sua colocação para a gente poder ter essa ideia. E qualquer pessoa que queira conhecer isso, nós temos aqui na federação todas essas áreas para atender, para poder você compreender o que se passa. Eu posso dizer o seguinte, hoje eu talvez saiba muito mais coisa das empresas e vocês aí da AGE do que vocês mesmos. Porque na inteligência artificial, o mundo é meio cruel. O mundo, ele está lá na frente. E ele 24 horas está se processando e mudando, né? Então são coisas que estão acontecendo e vamos deixar aí, vamos marcar uma data para a gente fazer essa apresentação. Combinado. Uma coisa que a gente está batendo muito na tecla lá é entender o passado para compreender o presente, para criar o futuro, né? E dentro dessa nova geração, nós temos esses novos associados vindo do mercado de startups, de tech, então onde tem gente que consegue fazer esse de 300 milhões, 200 milhões e que está perdido. Assim, como empresário, que agora eu tenho 30 anos, estou rico, o que eu vou fazer com isso? Né? E a gente vê por essa característica do novo RIC, que assim, eu trabalhei, mas eu não tenho necessariamente o conhecimento para entender quais são esses pilares, sabe, da sociedade, o que rege, o que a gente pensa construir como nação e o que a gente pode devolver para, de fato, criar esse legado. Eu vejo muito hoje, e cada vez mais a gente tem inflado, sabe, a associação para dizer assim, galera, a gente precisa aprofundar mais o conhecimento, né? Sair da superficialidade, como você bem está falando, e entender os porquês, né, das coisas, o que são esses pilares. Então, assim, a gente estava tentando e quer discutir, né, a questão da lei que passou agora, da regulamentação do crédito de carbono, que eu acho que vai ser uma coisa fantástica para o Estado do Ceará, né, e uma proporção de investimento que é descomunal, né? Vai ter a letra de crédito de desenvolvimento, né? Então várias coisas que estão sendo discutidas dentro desse mercado verde, e é por isso que, né, estamos junto à CONAGE há
do G20, discutindo algumas pautas de inovação, junto com o governo federal também fazendo essa dinâmica, trabalhando com o TCE na parte de educação, porque se criou, né, como você me falou, uma superficialidade do conteúdo em que, poxa, né, assim, né, a Bolsa Família não é que... Tem que existir. Agora, eu não posso, por aquela coisa estar acontecendo, eu ter que destruir a ideia para poder construir a minha. Será que não dá para a gente fazer as coisas, melhorar a dele, melhorando a minha? E aí só consegue mudar se a gente entender, né? Aquilo que é, assim, a gente estava conversando ontem com o Eduardo Diogo, a gente pensando que o Sebrae foi criado a partir de uma ação americana, né? A Associação de Pequenos Negócios Americanos, que, olha aí que interessante, o governo federal destina no orçamento 50 bilhões de dólares para comprar só de pequenas e médias empresas. Então, assim, de orçamento dele para comprar em mercado, coisas básicas até. O sistema S nosso, esse inclui comércio, indústria, transporte, agricultura e o Sebrae, o dinheiro vem do dono da empresa. Exatamente. O dinheiro não vem do trabalhador e o dinheiro também não vem do governo. Não é do governo. Quem paga o dinheiro é o dono da empresa quando ele está pagando a folha de pagamento. Exatamente. E é isso que eu ia falar, assim, o senso de comunidade aqui no Brasil ter criado esse tipo de situação que é paralelo, né, ao governo independente para que a gente, de fato, a sociedade consiga cobrar, né, e criar mecanismos que, de fato, o governo, a gente tem uma demanda aqui e vocês poderiam usar esse... Só para você ter ideia, para tentar melhorar aí que você está colocando, depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil precisava se qualificar e se reindustrializar. E os empresários foram ao governo e disseram: governo, eu preciso que você crie áreas onde a gente possa qualificar as pessoas. E o governo, reconhecendo aquilo, chegou e disse: eu não tenho condições. Vamos fazer o seguinte, dentro do pagamento do INSS, da folha, eu vou reter um valor e vocês vão fazer as qualificações que vocês vão precisar. Foi aí que se começou SESI, Senai, IEL, Senac, ou seja, o sistema S começou daí, né? Pra vocês terem uma ideia, hoje, nós temos só no sistema S hoje, dentro da CNI, das 27 federações, no SESI nós temos 360 mil alunos, né? Dentro do estado do Ceará aqui são 378 mil, acho que a nível de Brasil são 12 milhões de empregados que a gente tem. Então, a gente, hoje, a qualificação profissional, um curso feito no Senai, ele é uma porta aberta para qualquer entrada de emprego, né? Então, esse é o trabalho que a gente tem feito, né? Nesses 75. Que você pontuou muito na sua gestão. Eu queria entender por que você trouxe tanta valorização, o que é que você vê como relevante para a construção desse futuro, nesse investimento não só do SESC, que você vai pegar de uma idade menor, e você também qualificar muito bem no Senai. O que é que você enxerga oportunidade para estar multiplicando isso? Eu acho assim, as oportunidades, elas chegam cotidianamente, né? Nós estamos lá em Maracanaú, nós temos uma área, um instituto Senai de inovação, onde a gente está lá com, acho, 22 startups. Mas o que é que a gente está pegando? Nós estamos pegando o jovem, levando numa indústria como a M. Dias Branco, que é a maior indústria do país, e o jovem está com a ideia ou ela está com um problema, e a gente coloca os dois, ele vai lá, desenvolve um sistema ou uma solução para a empresa, que no segundo momento, aquele jovem que tem uma startup, ele está tirando uma nota fiscal. Esse é o segredo. Uma ideia, ela tem que se transformar numa nota fiscal. Por quê? Porque você precisa faturar. Uma empresa precisa faturar. Mas para você faturar, você precisa adentrar a outra empresa ou conhecer. Então, o Senai, nós estamos fazendo isso junto dessas nossas indústrias. Tem sido um sucesso. Eu tenho que ampliar lá agora a área, tá certo? Que a gente está fazendo. Ano passado, lançamos um edital de 20 milhões de reais. Conseguimos trazer para as indústrias cearenses, ano passado, 70 milhões de reais de alguns órgãos do governo, alguns com dinheiro a fundo perdido, para desenvolver inovação e tecnologia. Então, isso é o que a gente tem feito diuturnamente, né?
No SESI, a gente cuida da educação e da saúde. No SENAI, a gente cuida da qualificação profissional, da qualificação do equipamento que a pessoa tem. E no IEL, a gente faz a interligação entre a universidade e as empresas. E a gente tem feito isso. O IEL, ano passado também, a gente teve um crescimento enorme. E o mais importante disso, como você está fazendo a sua colocação, é o seguinte: às vezes não é só o dinheiro, né? A ideia, ela tem que ser maturada, ela tem que ser pensada, porque você pode ter uma ideia, ganhou um bom dinheiro, maravilha, né? E eu digo assim, quando eu era mais ou menos da idade de vocês, todo mundo quer se dar bem na vida. Nós somos empresários, nós precisamos ter lucro. O empresário não tem lucro, não tem negócio. Tem que ter lucro. E o lucro, ele não pode ser esculachado como ele é hoje. Não, isso é uma peçada. Tem que ter o lucro. Onde não tem lucro, não tem respeito, não tem cidadania, não se paga os impostos, ou seja, é uma baderna. Então, em cima dessa mentalidade que a gente precisa cada vez mais crescer. Mas para a gente crescer, a gente precisa ter, primeiro, saber o que quer, entender o que eu quero, porque nem sempre o que você quer é o que o negócio está lá. Compreender como é que aquele negócio, né, em que local, quem é o melhor, quem é que pode ajudar, quem é meu concorrente. Então, o mundo hoje, ele é muito... Um empresário hoje, a cabeça do empresário hoje tem que passar 24 horas pensando. Porque é o tempo todo. Tem um concorrente que é mais inteligente, trabalha mais, ele vai passar na minha frente, né? Uma inovação, uma tecnologia. Então, esse conhecimento é o que a gente tem tentado fazer muito aqui dentro do Senai, né? Nós estamos hoje com empresas desenvolvendo novos produtos na área na área de medicina. Nós já estamos aí com 4, 5 produtos no mercado. A empresa nos procurou, nós desenvolvemos um protótipo, aprovamos, fizemos uma patente. Hoje o Senai deve ter 10% da patente, 90% é a empresa. Já está desenvolvendo vários produtos. Então, esse o nosso negócio. O nosso negócio é qualificar pessoas, né? E qualificar o trabalhador também. Essa é uma grande dificuldade, porque se a gente não faz essa qualificação, você tem muitos equipamentos hoje que eles são eletroeletrônicos, né? Você só consegue desligar ele se for para o computador. Então, para você fazer esse tipo de trabalho, você precisa ter gente preparada para isso. É só para vocês terem um detalhe. Ano passado nós inauguramos um laboratório de conserto de máquina de costura para o pessoal de confecção. Tem as máquinas elétricas normais e tem as eletroeletrônicas. São máquinas de 600, 700 mil reais, que ela só funciona, mas o problema, dava o prego. Só tinha um cara no Ceará que consertava essas máquinas. E todo mundo precisando, cara, essa máquina aqui vai ter que voltar para ser elétrica, porque a eletroeletrônica não está. Criamos um laboratório, estamos lá, máquina que estava parada voltando para ser eletrônica, voltou a eletroeletrônica, estamos formando gente, já formamos uma turma de 30 pessoas, vamos formar mais 30. Porque o setor de confecção é muito forte no estado. Então são essas coisas, a gente precisa compreender aonde está o problema para a gente ir lá e resolver. Então a gente tem muito laboratório, o Senai hoje tem 315 laboratórios, né? Todos eles ligados principalmente à indústria, para que ela possa fazer todas as suas análises. Nós temos hoje as melhores impressoras de última geração do Nordeste, está com a gente aqui. Então a gente fica feliz, por quê? Porque nós temos crescido nesses últimos 4 anos. Esse mês, eu não vou inaugurar, eu vou inaugurar mês que vem. Eu vou inaugurar uma escola em Maracanaú com 1.200 alunos. Eu vou inaugurar uma escola na Barra do Ceará com mais 800 alunos. E eu vou dar ordem de serviço de uma escola de 1.200 alunos em Horizonte. Por quê? Porque só dá certo se a gente acreditar na educação. Não tem negócio sem educação.
ou a gente acredita no jovem, acredita nas pessoas, e a gente está fazendo um trabalho muito grande também, junto às indústrias nossas. Hoje eu estou com um problema já, que elas indústrias estão querendo. Nós estamos pegando nossos alunos com os nossos professores indo visitar as indústrias. Indo visitar a ArcelorMittal, indo visitar o Grupo Etos Queiroz, indo visitar a N. Dias Branco, pequenas, médias, para que os nossos alunos, que são hoje custeados uma boa parte dentro por nós mesmos, eles possam entender que amanhã eles possam trabalhar na indústria. Não aquela indústria que aparece uma chaminé, porque não tem mais aquela indústria, né? A própria chaminé hoje já sai limpa, mas que eles possam conhecer. Isso tem dado um resultado espetacular. E a gente tem levado o professor, porque o professor, eu acho que é uma das categorias mais importantes na história da humanidade, é o professor. E ele tem que compreender que tem também uma nova indústria. E esse trabalho que a gente tem feito ano passado está dando um fruto muito bom, porque a gente hoje já tem indústria, que já está de olho no nosso aluno, porque ele quer que o aluno vá para lá. Então isso tem feito uma mudança diferenciada, né, junto a esse pessoal. Então é isso, eu digo assim, nós estamos sempre aqui preocupados com o que está acontecendo com a indústria. Você fez a outra colocação e dizer, não é os caminhos, né, porque se o caminho, se a gente soubesse, ninguém errava nada. Mas é como eu disse no começo, há 30 anos atrás, há 40, você chegava e dizia, rapaz, o fulano de tal, ele tem um feeling. Tudo que ele botar vai dar certo. Ainda existem essas pessoas com feeling, mas a informação é necessária. E essa informação, tenha certeza que hoje no observatório vocês tiram. Ok, meus amigos? Tudo bem? Ricardo, me diga uma coisa, só para a gente fechar esse círculo aqui. Eu sei que o seu tempo é um tempo extremamente precioso. Como você diz, trabalha 15, 17 horas por dia. Bom, rapaz, não ri não. Eu só não gosto de uma coisa, pedir para mim, mas pedir para os outros. Né? Agora, ontem eu me acordei, era 5h. Simbora. Às 5h15 o Ricardo Sternbuch liga para mim, o dono da Vicunha. Aí ele morava em Madrid. Aí eu disse, rapaz, aí lá, 4 horas na frente é 10 horas, né? Então, uma boa, né? Aí ele disse, rapaz, Ricardinho, porque eu vejo tu aí no celular. Não, pode botar. Aí, conversa, vai. Aí disse, rapaz, agora eu tô morando em Londres. Eu disse, rapaz, eu vou dizer uma coisa. Gente rica é boa demais, né? Se muda, porque, meu amigo, eu passei 15 dias em Londres, com essa libra esterlina do jeito que tá aí. Mas o quê? Se qualificando. Botando um negócio lá. E ele me disse uma coisa interessante, assim, ele chegou e disse, rapaz, eu vou investir no Ceará. Estou ligando para você para dizer isso. A gente fica feliz porque as oportunidades são grandes. Tem muita coisa acontecendo, mas também tem muita gente continuando, falando, sentando e discutindo as mesmas coisas, sem querer ter a curiosidade do que está acontecendo. Os curiosos estão se dando melhor, né? Estão procurando, estão se dando melhor. Mas isso é a lei da natureza, né? Por isso eu te pergunto, Ricardo, finalizando aqui a nossa conversa de hoje, a AGE está completando 35 anos, é uma jovem organização associativa, tem menos da metade do tempo de FIEC, mas a AGE tem se renovado. Você percebe o nível de comprometimento, o nível de conhecimento que esses dois jovens aqui que estão passando por bastão de um para o outro aqui nesse momento têm, e expressa com naturalidade, e a preocupação que eles têm com o estado do Ceará, a preocupação que eles têm com o desenvolvimento das pessoas que estão associadas lá. Que recado você gostaria de dar, que mensagem você gostaria de deixar para fecharmos essa conversa da gente para os jovens empresários cearenses que fazem parte da AGE, tá ok? Lembrarem que esse momento dos 35 anos precisa ser um marco na história da associação e na vida deles propriamente. Que mensagem você daria para eles? Eu daria a mensagem do que eu faço todo dia. Na nossa empresa lá, na época da pedreira, a gente tinha lá uma placa bem grande. Aqui se acredita em Deus no trabalho e na honestidade. E a gente tinha isso, não é nem como mantra, a gente colocou e uma vez estava pintando lá e chegou um pintor e pegou e escreveu, porque a gente falava muito isso. Eu acho que a gente tem que continuar fazendo a mesma coisa. E lhe digo mais uma coisa,
pegue as pessoas mais ricas do mundo. Ninguém ficou rico da noite para o dia. Você trabalha. O empresário, você vai ver a história de um empresário de sucesso. Ele passou noite acordada. Ele teve título protestado. Ele, cheque sem fundo, porque ninguém sabe o que é cheque sem fundo, quem mais tem mais cheque, né? Fique devolvido, não tem. Mas teve, chorou. Chorar também faz parte. E tem muito sucesso. Aí quando você olha só ele naquele pedestral, você esquece de todo o caminho. E o caminho para chegar nesse canto, ele nem sempre é uma rampa e ele está todo iluminado e está todo bonito. Tem pedra no meio do caminho, tem buraco no meio do caminho, tem dificuldade no meio do caminho, né? Então, eu diria para vocês que são jovens empresários hoje, acreditem em vocês. Se preparem. Tenham conhecimento do que vocês querem, porque hoje o que eu noto, esse mundo virtual que a gente está hoje, as pessoas só querem ler as manchetes. Eu canso de receber ligação de empresário aqui. Rapaz, você viu a manchete hoje? O que está na manchete, quando eu leio o que está embaixo, não está na manchete. Aí eu disse, não sei o que tu está falando. Então, mas tu viu, tu não leu, não? Não, li a manchete. Então, a gente tem que ler as coisas, porque está tudo muito resumido. A gente hoje quer ter uma quantidade enorme de informação que não presta para nada. Mas, ao invés de fazer isso, leia o que lhe interessa. Leia o que é importante. Eu acho assim que na situação que a gente está hoje, outra coisa importante, acredite. Acredite na força do seu trabalho. Acredite na força do seu sonho. Agora, o sonho não é para ser desistido na primeira pedra que foi encontrada, no primeiro buraco que foi encontrado. Porque isso faz parte da caminhada. Isso faz parte da caminhada. Agora, se você se preparar bastante, onde você vê uma pedra, você desvia. Onde vê um buraco, você bota uma tábua, passa por cima, aí você não cai nele. Ou seja, é essa preparação. Mas eu fico feliz, eu acho que o estado do Ceará hoje está tendo uma chance que a gente nunca teve em tanto tempo de conseguir novos empregos, novos negócios, novas empresas, mas principalmente novos empresários. Esse talvez hoje era, antes de eu lançar esse master plan, o primeiro master plan de hidrogênio verde, eu posso falar, talvez do mundo, sem o nosso. Com apoio do governo do estado, o governador Elmano, na hora que eu fui falar com ele, cara, nós estamos juntos, a universidade, ou seja, a gente está mostrando para a sociedade aqui o que vai acontecer, né? E não só falar só de hidrogênio verde, falar de data center, falar da nossa indústria. Nós temos uma indústria têxtil espetacular, uma indústria de alimento espetacular, uma indústria de siderurgia espetacular, de química, ou seja, nós temos uma base industrial hoje muito forte. Empresas tradicionais, empresas extraordinárias, né, de cearense, de pessoas que estão aqui, que tem uma vantagem do cearense. O cearense tem uma vontade de ir para fora. Às vezes eu vou em outros estados, tem outros presidentes, não, eu estou aqui só no meu estado, no cearense quer ir logo para tudo que é canto. Né? É tanto que você chega em qualquer canto, tem um cearense. Né? Então eu fico feliz, eu acho que vocês têm que pensar nesse tipo de coisa e pensar grande e pensar pequeno é ao mesmo tempo. Pense grande. Né? Agora, pense grande com o pé no chão. Porque só pensar grande e talvez para finalizar, o maior reconhecimento do empresário é o sucesso. Lógico, o sucesso da sua empresa, o sucesso do que você faz, mas também o sucesso não é só o dinheiro. O dinheiro é uma parte. Né? Eu tenho certeza que os maiores industriais aqui hoje, as grandes empresas que estão aqui hoje, o cara olha, ele não olha o dinheiro. Ele olha o tamanho da obra que ele fez. O que eu fiz, quantas pessoas, quantas famílias vivem em cima dessa minha ideia, né, tão bem, porque eu criei uma ideia. Então, eu acho que o dinheiro é uma parte importantíssima, tá certo? Mas é uma parte. Então, eu vejo que o jovem, ele tem exatamente o que falta para os mais velhos, né? Que é o tempo. Então eu fico feliz,
Fico feliz aí que a AGE, nesses seus 35 anos, venha mais 35 anos à frente também aí, e que vocês possam sempre, né, contar com a gente, contar com uma estrutura da federação, mas principalmente a gente andar junto, porque se existe uma coisa hoje que eu acho que a gente tem que fazer, é dar as mãos. A federação aqui, em toda e qualquer ação que a gente vai fazer, a gente senta e cria o diálogo, porque criar conflito a gente já tem muito. Né? Então eu acho que em cima desse diálogo a gente cresce. Então acredite em você. O poeta diz: caminhante, não há caminho, faz-se o caminho ao caminhar. Você tem uma ideia? Você tem um projeto? Você sonha com algo? Comece a realizar. Mas não queira realizar sozinho. E não olhe como fundo da sua realização o dinheiro que você poderá ganhar com isso. Pense na realização de um sonho que pode contribuir para que você, ao lado de outras pessoas, possam ser felizes, possam viver melhor. Lembre de uma coisa fundamental: nada acontece por acaso. É fruto de uma coisa chamada trabalho. Portanto, trabalhe. Trabalhe, trabalhe. Quando pensar em cansar, trabalhe mais. Porque não virá o sucesso sem trabalho. Não acontecerá nada sem esforço próprio. E mais de uma coisa, nesse caminhar é preciso que haja pontes que liguem o desejo à realização. E uma dessas pontes se chama conhecimento. Busque aprender sempre mais e mais sobre aquilo que você quer fazer e, acima de tudo, sobre o mundo que te cerca. Porque é no mundo que te cerca, nas transformações que estão acontecendo, que surgem as oportunidades. E se você não estiver preparado, as oportunidades passarão e você ficará. Quer ir em frente? Quer estar presente no futuro? Lembre-se mais de uma coisa: associe a pessoas boas. E pessoas boas não são pessoas apenas que são bondosas. São pessoas que têm visão de futuro, têm pensamento estratégico e podem contribuir para que o teu sonho seja realizado. Procure juntar-se aos outros. A AGE é instrumento dessa junção, é instrumento dessa união. Só que ela é criança ainda, apesar dos 35 anos que já tem. Portanto, procure juntar-se a outras organizações sociais. Procure juntar-se a uma Federação das Indústrias do Estado do Ceará que tem um presidente que pensa exatamente isso. Pensa que o futuro é agora. O que virá é o que virá. Então nós temos que realizar agora, já. E não realizaremos sozinhos, precisamos realizar juntos. Junte-se a quem é capaz de promover as mudanças e seja um dos agentes dessa mudança. É você que determina o que vai acontecer amanhã. Obrigado.